Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar com a Revolução Francesa, sim, ela não acabou ainda. E hoje a gente vai falar de um período que talvez seja o período mais extremista, revolucionário da Revolução, enfim. E a gente vai focar, na verdade, em dois grupos de movimento, que são os jacobinos e os girondinos. Então a gente vai ver o que são esses dois grupos, como é que se desenrolou o processo revolucionário nesse período. A gente está falando aqui da Convenção Nacional, que foi de 1792 a 1794, se eu não me engano, ou 95, não me recordo agora, mas também a gente sabe que a data não é tão precisa assim, né? Mas é até 94, estou olhando aqui no livro. Enfim, e a gente vai ver então como é que foi esse período e também quem que estava ocupando esse poder, né? Especialmente focando nos jacobinos. Bom, primeira coisa, gente, como a gente viu, né, nas primeiras aulas da Revolução, o terceiro estado ele era o grupo mais diversificado, né? Então a gente viu que primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, terceiro estado, o resto da galera, né? Então 80% da população francesa. Então, na essência, eles tinham em comum o fato de que eles eram excluídos pelos outros dois estados, mas no interior deles havia muita diversidade, né? E isso uma hora vai aparecer. Então, após o período de monarquia constitucional, onde o rei deveria governar com uma constituição e que o rei não aceita, né, o rei pede ajuda para pôr fim à revolução, e aí a gente tem o início do que a gente chama de Convenção Nacional, que daí a galera viu, pô, o rei não está querendo colaborar, ele não vai governar com a constituição, então a gente está correndo risco, né, porque afinal de contas os exércitos estrangeiros querem invadir a França com o auxílio do rei, então a gente precisa acabar com isso. E aí inicia então a Convenção Nacional, que vai proclamar a República. Aqui, obviamente, é o terceiro estado que está comandando, né? Proclama a República e vai iniciar uma disputa dentro desse terceiro estado, porque os deputados do terceiro estado, eles são deputados de diferentes procedências dentro da população da sociedade francesa. E em algum momento, né, agora que eles assumem o poder, os interesses diferentes deles vai sobressair, já que eles já acabaram com a nobreza e com o clero, agora então a disputa fica interna. Então aqui começa um período de uma divisão entre jacobinos e girondinos. Quem eram essas pessoas? Então, primeiro aqui, gente, girondinos eram mais ou menos a burguesia industrial e comercial. Então, era a galera que tinha mais grana, né, os donos de fábrica, enfim. Eles defendiam o voto censitário. O voto censitário é que só vota quem tem uma quantia X de dinheiro, ou seja, vota quem é rico. Então, lógico que eles votariam, né? Defendem a propriedade privada, eram contra políticas populares. Ou seja, é a burguesia que tem uma boa condição financeira e que não está afim de abrir brecha para a população no geral. Já os jacobinos é a população no geral, então são a galera mais pobre, a camada mais baixa, enfim, né, eles vão defender um governo mais centralizado, a participação popular nesse governo, né, no processo revolucionário. Dentro dos jacobinos a gente tinha os sans-culottes, que são os que mais vão fazer barulho nessa época. Os sans-culottes, eles eram os trabalhadores urbanos que viviam em Paris, então funcionário dos burgueses, os carregadores, enfim, a galera toda que trabalhava ali e passava perrengue na cidade de Paris. Então eles são os sans-culottes e eles então vão ser bem importantes nesse processo em que os jacobinos vão querer subir ao poder. Então aqui fica evidente, né, gente? Dois grupos dentro do terceiro estado que quando eles assumem o governo começa a gritar essa diferença entre os dois. E é lógico que não vai dar certo, né, gente? Então, num primeiro momento, a gente vai ter na Convenção Nacional o julgamento do rei, né, o rei e a rainha, pelo que eles fizeram durante a monarquia constitucional, por terem colocado, segundo os revolucionários, a França em risco quando eles pedem ajuda externa, por eles se recusarem a usar a Constituição, isso então vai levar eles a julgamento. No julgamento, eles vão perder, né, eles vão ser condenados com 95% dos votos dos deputados. E aí, considerados culpados, eles têm a pena da guilhotina. Então, eles são levados para a guilhotina na Praça da Concórdia, que é bem no centro de Paris, na frente de 20 mil pessoas, e então eles são decapitados, né? A cabeça cortada fora. Bom, logo depois disso, então, os jacobinos eles começam eles na verdade dão um golpe e eles tiram os deputados girondinos do poder e eles ficam no poder. Então, nesse primeiro momento aqui, a Convenção Nacional, na verdade, é o período onde os jacobinos assumem o poder. Aqui vocês têm uma pintura que representa os sans-culottes, que é essa galera de trabalhadores urbanos, né? E eles então vão iniciar esse processo. Então, Convenção Nacional acontece de 92 a 94 e é o período onde os jacobinos ocupam o poder.
Como os jacobinos são a população no geral, é lógico que eles vão ter um olhar para essa população. Né? Então, eles vão decretar no seu governo várias coisas que são bem importantes. Então, por exemplo, eles vão decretar o alistamento em massa, talvez isso não seja muito importante, ok? Mas eles vão tabelar os gêneros alimentícios, ou seja, manter um valor para que a população possa comprar, aumentar o salário, vão dividir a terra dos nobres emigrados. Então, aquela galera da nobreza que foge da França quando inicia a Revolução, eles pegam essas terras e dividem em lotes, pequenos lotes para os camponeses que não tinham terra. Eles vão abolir a escravidão. Isso é muito importante, tá, gente? É o único momento do processo revolucionário... Ai, desculpa, eu passei. É o único momento do processo revolucionário onde a escravidão vai ser abolida nas colônias. Tá? Depois vai voltar. E aqui, gente, colônias francesas, por favor, lembrem sempre, Haiti. Todos os haitianos que vocês conhecem, que falam francês, eles falam francês porque o Haiti era uma colônia francesa. A gente vai ter uma aula sobre a independência do Haiti, e vocês vão ver o quão importante foi esse processo de independência desse país. E está muito ligado a essa questão aqui, porque como eles eram uma das principais colônias francesas, a abolição da escravidão vai ser diretamente no Haiti, ok? Eles vão instituir a escola primária pública e obrigatória, ou seja, o governo tem a obrigação de fornecer educação à população mais humilde, que não tenha condições de pagar a escola particular, né? Isso, hoje, por exemplo, a nossa Constituição garante isso, né? E aqui eles vão instituir isso aqui. É óbvio que isso é um grande avanço, né? Pensando que a gente vai ter muito mais população instruída a partir dessa decisão. E uma mudança bem bizarra, que é o calendário. Eles abolem o calendário gregoriano, que é, né, e eles criam um novo calendário, o calendário revolucionário. Como é que é esse calendário? Ele começa a contar a partir do início da convenção, que é quando a Constituição é utilizada. Em 1792 começa a contagem do tempo. Então, quando a gente vai ver sobre a Revolução, aparece muito assim, a Convenção Nacional terminou no ano 2 da Revolução, ou seja, 1794. Então tem muita, eles começam uma nova contagem onde o marco seria o início, né, a proclamação da República, o início dessa Convenção Nacional. Tem algumas curiosidades, então, por exemplo, no calendário eles têm, o dia tem 10 horas, porque cada hora tem 100 minutos, então ele tem uma hora nossa equivale aliás, uma hora deles equivale a 2 horas e não sei quantos minutos do nosso calendário. Tá? Eles têm 12 meses também, e o nome dos meses tem a ver com o clima daquele mês. Então, pega tipo os meses de inverno, eles têm entre nos meses de verão, nos 3 meses de verão, a gente tem o calendário, o mês temidor, por exemplo, é um dos 3 meses, com calor excessivo. Tem o pluvioso, que tem a ver com o período de chuvas, ou seja, eles pegam as situações do clima, do meio ambiente, enfim, e transformam isso em nomes de meses. Por que é importante? Porque a partir de agora, vocês vão ver que vai ter 2 eventos importantes, o 9 Temidor e o 18 Brumário. Fica conhecido com esse nome, 18 Brumário. E, na verdade, 18 Brumário quer dizer que é o dia 18 do mês Brumário, que é o mês das brumas. 9 Temidor é o dia 9 do mês Temidor, que é o mês de verão, ok? Bom, o calendário ele vai durar até 1805, quando o Napoleão Bonaparte tira ele de funcionamento e vai trazer de volta o calendário gregoriano, ok? Bom, uma coisa importante também é que eles tiram do calendário revolucionário, não tem mais nenhum feriado religioso, então tudo relacionado à questão do catolicismo, do cristianismo, eles tiram, tá? Porque afinal de contas a revolução é contra o clero, né? Enfim. Bom, apesar de ter muitos benefícios, é um período bem rico em benefícios, como vocês acabaram de ver, esse governo ele tem um pequeno problema, gente, que é o ser humano. Sempre vai ser o ser humano, tá, gente? O que acontece? Quando eles sobem ao poder, sobe a cabeça, talvez, esse poder. E aí a gente tem alguns problemas. O problema principal do governo jacobino é a lei dos suspeitos. O que é a lei dos suspeitos? É uma lei que vai aumentar a repressão, vai suspender direitos individuais dos cidadãos, o que é meio que afinal de Revolução lutava pela verdade, né? E vai intensificar o uso da guilhotina. Esse período que vai de setembro de 1793 a julho de 1794 vai ser conhecido como período do terror, porque é um período onde milhares de pessoas que eram entendidas como opositoras foram mandadas para a guilhotina. E aí vem a ironia, né, gente? Eles tinham feito a revolução porque havia a concentração do poder nas mãos do rei, o antigo regime, enfim,
a gente viu que o símbolo foi a queda da Bastilha, né? E a Bastilha era justamente a prisão para onde eram levados os opositores do rei. E aí eles fazem todo um movimento para destruir esse símbolo, né? E eles vão e criam e fazem essa guilhotina se tornar uma nova Bastilha, porque daí agora quem era contra eles era condenado à guilhotina. Então por isso ficou conhecido como fase do terror. O principal líder deles vai ser o Robespierre, tá? E aí então, conforme o uso da violência vai se intensificando, o apoio popular e dos deputados começa a diminuir. E aí, então, no dia 9 do Temidor, que seria julho do calendário revolucionário, os girondinos vão dar um golpe de Estado, o Robespierre vai ser guilhotinado e vai ter início uma nova fase chamada Diretório. Então, resumo da ópera, gente. A gente tem o processo revolucionário, quando eles conseguem tirar o rei do poder, o poder vai para as mãos do terceiro Estado. E aí, estando na mão do terceiro Estado, aparecem as diferenças desse terceiro Estado. E em dois momentos, então, a gente tem os dois grupos atuando no poder. Primeiro, os jacobinos, na Convenção Nacional. E depois, o diretório, que vai começar, a gente vai ver na próxima aula, começa no golpe do 9 Temidor. E o período de diretório é o período onde os girondinos estão no poder. O jacobino, então, vai ter essa pegada que vai ter muito benefício para a população, porém vai ser altamente repressor, e isso vai gerar insatisfação, né? Facilitando, então, a chegada dos girondinos ao poder. E vocês vão ver na próxima aula que os girondinos, eles são os burgueses, né, gente? Eles vão criar leis que beneficiem eles. Então, por exemplo, várias coisas importantes que foram conquistadas durante o governo jacobino vai se perder durante o governo do diretório. E a gente vai ver isso na próxima aula. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Então foquem mais nessa questão de quem eram os jacobinos, quem eram os girondinos e o que cada grupo representava quando estava no poder. Bom, aqui tem um videozinho de 5 minutos, Revolução Francesa em 5 minutos, da Débora Ladin, que é bem interessante para vocês pegarem uma revisãozinha geral do que a gente tem visto até agora. Ok? Bom, espero que tenham curtido. Beijos, até semana que vem.